Então vamos lá. O que que a gente vai ver hoje aqui? Modal verbs. Isso aqui é muito importante para o inglês, porque a gente vai usar isso aqui basicamente sempre. Ele faz parte da nossa conversa no português, logo ele vai ser parte da nossa conversa em inglês, tá? Mas o que são modal verbs? Se a gente for traduzir, é verbos modais, tá? Mas o que são verbos modais, Felipe? São verbos auxiliares. Ou seja, eles auxiliam na frase outros verbos. A gente vai ver aqui exemplos, né? E eu vou dizer quais são os mais comuns, quais são os verbos que a gente vai menos usar, e etc. Então, uns vão ser naturalmente mais usados do que os outros. Enfim, bora lá. Não gosto de enrolar muito, porque esses vídeos costumam ser tipo de 15 a 30 minutos. Então, bora lá. Não é muito difícil, tá? Vamos começar com can e could, tá? Eu vou botar aqui, ó, can e could. De maneira simples, can vai significar poder ou conseguir, tá? E o could é o passado do can, tá bom? A gente vai analisar exemplos aqui, eu quero ah, falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? E tem uma regrinha muito importante em relação a isso, a esses modal verbs, né? Ele se aplica a todos os modals. Aqui a gente tem um exemplo que é I can swim. I can swim. Isso significa eu posso, eu consigo nadar, tá vendo? Ó? I can swim. Então é eu posso ou consigo nadar, tá? De forma simples é isso, é poder e conseguir. Só que o modal verb por si só, ele não tem poder, digamos assim. Ele sempre vai ser acompanhado de outro verbo. E se você é meu aluno, você sabe que eu bato muito na tecla. Quando o verbo termina em ar, er, ir, né? Ar, er, ir, or, a gente precisa colocar o to. Naturalmente aqui deveria ter o to, né? Que faria sentido, ó. I can é eu posso. To swim, nadar, tá certo? Só que com os modals a gente não pode usar o to. Eu vou botar aqui, ó. Com modal verbs não podemos usar o to logo após eles. Então, depois dos modals, eu não posso usar o to, tá? Isso é uma regra, exceto por um verbo modal que seria o ought to, right? Mas a gente vai ver isso depois. Ele também nem é raramente usado, tá? Então, se torna meio irrelevante, né? Peraí, aqui, parece que não foi ah, não tá indo, parece deixa eu ver, 6, o 6, ok. Tô colocando errado ali o acento, enfim. Então tá vendo aqui, ó, I can to swim, né? Isso aqui eu não posso colocar, porque existe um modal verb aqui, então com modals eu não posso colocar o to depois deles. Eu até vou colocar aqui em vermelho, porque eu gosto de destacar bem essa parte, tá? Em negrito. Então não posso usar o to após o modal verb, por mais que faça sentido, é uma regra. E aí você possa me perguntar por quê, né? Porque como ele é um verbo auxiliar, eu vou repetir ele aqui, ó. A frase precisa fazer sentido sem ele. Olha só, se eu falar I can swim, eu posso, eu consigo nadar, beleza, tá tudo certo. Se eu colocar o to aqui, ou se eu colocasse o to, se eu tirar o can, como ele é um verbo auxiliar, a frase ela precisa fazer sentido. Só que se eu tiro o can nessa frase aqui, ele fica I to swim, eu nadar. Aí fica aquela linguagem de índio, né? Eu nadar. Ah, pera aí, tem alguma coisa errada aqui. Então, esse é um dos motivos, né, de forma lógica, que eu não posso colocar o to depois de modal verbs, tá? Porque a frase ela precisa fazer sentido sem o modal. O verbo modal ele só vai auxiliar, ele vai dar um contexto a mais àquilo, né? E a gente tem vários modals, né? Por exemplo, aqui ele vai dizer que o can ele se trata de ability, habilidade, permission, permissão, possibility, possibilidade, request, ou um pedido, né? E o could é o past ability, é uma habilidade no passado. Só que, de forma simples, de verdade, o could, ele é o passado do can, tá? Se eu falar assim, ó, I could swim, I could swim, é tipo, eu podia, eu conseguia nadar. Eu podia nadar, eu conseguia nadar, tá vendo?
A gente está falando do quê? De uma habilidade no passado, né? Por exemplo, aqui a gente tem a frase ó, I can swim, I can't go out, né? Tipo, eu não posso sair, eu não consigo sair. Ou para a pergunta, né? Can you help me? Você pode me ajudar? Can you help me? Can you help me? Aí tem um negócio bem curioso, né? Dos modais. Essa, essa estrutura aqui, ela tem como base, se você é meu aluno, você vai saber que eu sempre falo isso, dos dois pilares do inglês. Em algum momento, quem é meu aluno, eu sempre falo isso, especialmente no começo, que o inglês ele existe, ele só tem dois pilares, onde todas as outras estruturas são construídas. E esses pilares, um deles é o verbo to be, que é o am, is, are, was e were, né? É o verbo to be, ser ou estar. Então, essa estrutura, eu vou colocar aqui, ó, verbos modais, vêm, né, eles vêm da estrutura verb to be. Mas o que que isso quer dizer na prática? Deixa eu colocar um espaçamento aqui, para não ficar tão juntinho, eu gosto de espaçar aqui. Na prática significa que ele vai usar a mesma forma da negativa e a mesma forma da pergunta. Então é por isso que ele vem do verbo to be. O verbo to be é a base. Então, a partir do verbo to be, essa estrutura é construída, né? Ou seja, a gente vai usar o not. Se você é meu aluno também, você já ouviu falar que o not é a negativa do verbo to be. A gente tem três negativas no inglês, né? O not, o no, o don't ou o doesn't. Né? Só tem essas três possibilidades de dizer não no inglês. O not, a gente então, vou botar aqui, ó, used with verb to be and modals. Então, o not é a negativa usada para o verbo to be e modais. Os modais, ele vem do verbo to be, logo ele vai usar a mesma negativa. Por exemplo, eu vou colocar a negativa do lado aqui de cada um deles, tá? Aqui, ó, cannot, né? Seria can mais o not. A gente liga, né? Cannot, né? Ou mais comum, né? A gente falaria can't, porque ele é mais natural. Tipo, tá aqui, ó, can't. Essas três negativas estão corretas, né? Mas o mais usado é can't. I can't. E às vezes pode enganar, porque às vezes você vai ouvir o americano falar, esse T aqui vai meio que comer assim pela metade e você vai achar que é um can't. Mas enfim, isso é mais regra de listening, né? Mais prática. Mas vamos lá. Então sempre você vai usar o quê? Couldn't, ó, na negativa, couldn't ou, oh my gosh, ou could not. Sempre. Você não pode misturar o don't e doesn't com essa estrutura. A gente vai usar essa estrutura aqui. Eu vou botar um amarelinho para destacar. Eu só coloquei o no, o don't e o doesn't aqui para mostrar que existe três negativas no inglês e como o modal verb ele vem do verbo to be e a negativa do to be ou not, a gente vai usar o not para os modais também, tá? Então, ele está indo na mesma lógica. Para a pergunta, a gente inverte o modal e a pessoa, né? Por exemplo, aqui a gente tem, né? Can you help me? Também que a gente jogou o can lá para frente. A mesma coisa com o verbo to be. Na pergunta, eu jogo o verbo to be na frente, né? Ah, por exemplo, are you okay? Vou botar uma frase aqui, ó. Are you okay? I am okay, né? O verbo to be, a gente joga o verbo to be na frente, antes da pessoa, né? Tá vendo, ó? I am na resposta, né? Enfim, eu vou apagar esse aqui só para não ficar misturando só por termos educativos ali para explicar um pouquinho mais o contexto. Então, can é poder conseguir, could é o passado do can. Lembrando que eu não posso usar o to depois dessa estrutura. Eu não poderia usar I can to swim. Eu estou usando o could aqui, que é um modal verb. Então o Google aqui está me sugerindo, né? Enfim, that's it, tá? Esse seria o can e could. O may, eu não vou falar do may agora, porque eu quero ir pelo menos pelos mais usados primeiro. Essa primeira parte do vídeo eu vou tentar gravar em 15 minutos e a outra parte vai ficar em 15 minutos. Então eu vou ter dois vídeos aí para gravar falando sobre os modais, né? A gente tem aqui o would, o should, vou botar aqui, ó, o would e should. O would, eu gosto de dizer que ele é o ia, tá?
You should é deveria. Como tradução, vamos colocar assim, de forma simples, lembrando que eu estou explicando de forma simples. Existem vários contextos onde a gente vai usar os modais que podem variar, tá? Esse contexto ele pode variar, então a tradução pode variar um pouquinho também. Mas aqui, de forma simples, o should ele serve para advice, ou seja, conselho, recommendations, recomendações, or obligation, ou obrigação. Então aqui eu estou falando de quê? Conselho, recomendação ou obrigação. Aqui não é uma obrigação 100%, que você não tem outra escolha, né? Eu gosto de dizer que o should ele é mais para conselho ou recomendação. Tipo assim, eu vejo que você está meio mal, eu falo, você deveria ir no médico, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que ir no médico, você deve. Não, eu estou falando, ei, sou teu amigo, você deveria ir no médico. Eu vou dizer, né? You should see a doctor, you know? Tipo, você deveria ir no médico. You should see, tá vendo que eu estou dando um conselho aqui? You should see a doctor. Você deveria ir no médico. Você deveria ver um médico aqui, né? Mas dá para entender. Você deveria ir no médico. Você parece meio mal. Sei lá, tá meio branco. I don't know. Entendeu? Então, should, ele serve para isso, tá? O would, ele é polite requests, ou seja, são pedidos educados, né? Or hypothetical situations, ou situações hipotéticas, né? Que seriam aquelas situações tipo, que aconteceriam, poderiam acontecer e tal, ou não acontecer. Um, por exemplo, I would go to your party, but I can't. Aqui eu vou mixar dois modals, né? Tá vendo? Eu estou dizendo assim, ó, eu ia para sua festa. I would go. Eu ia, né? Eu ia ir, né? Eu iria. Eu iria para sua festa. I would go to your party, but I can't. Mas eu não posso, eu não consigo. Entendeu? Eu não aqui eu poderia adicionar razão, mas eu não vou adicionar razão. Tipo, eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu bebê, eu não posso porque eu tenho outro compromisso. Não, eu só estou dizendo que eu não posso, eu não consigo. Mas eu estou dizendo que eu iria. Tipo assim, se eu não pudesse, né? Se eu pudesse, na verdade, eu iria. Mas aqui eu estou falando I would go. Então, é o verbo mais ia, né? Eu gosto de dizer. Por exemplo, I would work tomorrow. Eu ia trabalhar amanhã, né? Tipo, eu iria trabalhar amanhã, tá vendo? I would work tomorrow. Aqui geralmente eu vou ter mais contexto e tal, né? Três pontinhos aqui. Geralmente a gente vai dizer mais coisas, né? But I would work tomorrow. Eu trabalharia amanhã. Eu ia trabalhar amanhã. Eu iria trabalhar amanhã. Isso é o que o would ele sugere, né? I would ia. E o should eu deveria, né? Deveria. Mais conselho, etc. Então, esses aqui são bem usados, né? Principalmente o can, a gente usa bastante. O could, lembrando que é o passado do can. O would é aquele para situações hipotéticas, né? Pedidos educados. Por exemplo, eu poderia fazer uma pergunta, ó. Would you open the door for me? Tá vendo que eu estou fazendo um pedido educado, tipo assim, ó, você abriria a porta para mim? Você abriria a porta para mim? Se eu falo isso em português, você abriria a porta para mim? É um pedido educado. A gente nem percebe às vezes, mas a gente entende, né? Eu vou abrir a porta, né? Olha, ele está pedindo, abre a porta aqui para mim. Não é assim, né? Você abriria a porta para mim? É bem formal, né? Então é um pedido mais educado. Então, would you open? E lembra, não tem to. Tá vendo que não tem to aqui depois do verbo, né? Modal? Em nenhum lugar que não estaria certo, né? Tá dando aqui. Não, sugestão está errada. Google, thanks. Então, basicamente é isso, tá? Se fosse a negativa, eu falaria wouldn't, wouldn't, right? Ou would not, tá? Lembrando que a negativa é a mesma do to be, porque ele vem da estrutura to be. O should seria shouldn't ou seria should not. É a mesma coisa, tá? É mais comum a gente usar na contração. Isso a gente chama na contração. Quando o not, ele tá contraído, tá junto com o verbo, né? Nesse caso, o verbo modal. Shouldn't, 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 né? Wouldn't, wouldn't, wouldn't.
Aqui é couldn't, couldn't. Se você falar could not, tá certo. Não é muito comum as pessoas usarem, né? Se vê nativo assim, tal, eles não vão usar muito cannot, né? Eles não vão usar muito could not. Não quer dizer que está errado. Só quer dizer que é menos comum. Então, a negativa couldn't, right? E lembrando que na pergunta, todos eles a gente vai inverter, né? A gente joga ele para frente, como no verbo to be. Por exemplo, should you see a doctor? Meio estranha essa pergunta, né? Should you see a doctor? Mas eu só estou invertendo aqui, ó, essa pergunta afirmativa. Tá vendo que eu joguei o should para frente? Eu não posso fazer assim, ó. Do you should see a doctor? Vou botar um X aqui. Por quê? Porque eu não posso misturar do com essa estrutura, porque lembra que eu não posso misturar o, o do, o does com o verbo to be? Porque o verbo to be eu inverto na pergunta e na negativa eu vou usar o not, né? Então eu não posso do you are okay. Eu não poderia falar isso, né? Tipo, vocês, alguns estão dando um monte de erro aqui, né? Do you are okay? Você tá bem? Ah, não, 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 sorry. Are you okay? Ah, porque eu inverto. Eu sei que eu fico repetindo bastante isso, mas é justamente para reforçar cada vez mais, tá? Esse vídeo já deu 16 minutos. Eu acredito que eu vou ahn, deixar para falar os outros na parte 2 desse vídeo. Mas basicamente é isso. Eu vou continuar na outra parte e, yeah, vamos lá.